Boa noite, queridos ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata, estreando no seu novo dia e horário. Pessoal, a partir de hoje, dia 6 de novembro, os programas do Semente Abstrata serão transmitidos todas as sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, às 7h30 da noite, tá bom? Nós tivemos aí um período às terças e voltamos para as sextas. Os dias de Vênus aí estão bastante conectados ao Semente Abstrata, né? Antes nós estávamos de manhã e agora aí estamos no começo da noite anunciando, abrindo os nossos queridos e tão aguardados finais de semana. Certinho, pessoal? Para estrear, portanto, esse novo dia e horário, aliás, eu peço já para vocês que avisem seus amigos, avisem suas pessoas conhecidas, as pessoas que gostam, que curtem o nosso trabalho, ajudem aí a divulgar o nosso trabalho, inclusive avisando sobre esse novo dia e horário. Beleza, pessoal? Então, como um programa especial de estreia nesse novo dia e horário, nós escolhemos falar de um tema que costuma despertar muita curiosidade e agradar muita gente. Nós vemos aí muitos programas de TV, principalmente nesses canais no Discovery, no History, né? Vários programas abordando esse tema, né? Que é um tema que toca tanto o ocultismo, o hermetismo, como a história em si. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a mítica Troia, a Guerra de Troia, a cidade tida como perdida durante milênios, né? A cidade de Troia tida como perdida durante milênios, e as conexões profundas que existem entre o descobrimento de Troia e a própria Atlântida, tá? Então nós vamos fazer essa conexão de Troia com o próprio continente perdido, com a própria mítica e lendária Atlântida. Tá bom, pessoal? Legal o tema, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho de história e de mitologia. Primeira coisa, todos nós, desde criança, ouvimos falar da Guerra de Troia. A guerra que está presente aí na cultura popular. Não só nos livros de história, mas na cultura popular, em desenhos animados, no cinema. Sempre existem muitas citações da Guerra de Troia, do cavalo de Troia, mas pouco se sabe realmente sobre a existência real dessa cidade e da própria Guerra de Troia. Durante muitos séculos se imaginou, a comunidade científica, os historiadores, consideravam que, na verdade, Troia nunca teria existido, né? Que seria uma lenda, que seria um lugar mítico, que a Guerra de Troia seria uma metáfora, né? Seria algo inventado por Homero, já que a principal referência que existe à própria Guerra de Troia vem das duas obras-primas do grande Homero, que são os épicos Ilíada e Odisseia, né? Lembrando que Ilíada fala especificamente durante um período da Guerra de Troia. Na verdade, a Guerra de Troia durou 10 anos, uma década, e Ilíada fala sobre o 9º ano da Guerra de Troia, quer dizer, um pouco antes do fim da Guerra de Troia. E a Odisseia trata do retorno de Ulisses, do herói Ulisses, para a sua terra, né? A busca aí do encontro com a sua família, tá bom? Mas a Guerra de Troia, pessoal, segundo a mitologia, ela teria se iniciado com um fato
que é bastante curioso, né? E que envolveu aí os deuses do panteão grego. Diz o mito, que no casamento de Tétis e Peleu, Eris, a deusa da discórdia, por não ter sido convidada para o festejo das bodas, teria lançado, né, uma maçã de ouro, né, e essa maçã era o chamado pomo da discórdia, já que Eris é a própria deusa da discórdia. Isso provocou uma disputa entre três das principais deusas gregas, né? Hera, Atena e Afrodite, né? E essa disputa estava relacionada com qual delas seria a mais bela das deusas gregas, né? Isso começou a gerar uma grande disputa, uma grande polêmica. Elas começaram a brigar entre si e vocês sabem como é, né? Nesse tipo de briga, né? Briga dessas deusas, nem os deuses quiseram interferir, né? Nem mesmo Zeus. Aí, justamente por interferência, por recomendação de Zeus, Zeus chamou Hermes, o deus psicopompo, né? O mensageiro dos deuses, e recomendou que Hermes levasse as três deusas para o Monte Ida, né, onde Paris, né, que também é chamado de Alexandre, filho do rei Príamo de Troia, né, que na época ele pastoreava naquela região, né, de que Zeus pede para Hermes levá-las lá e que o juiz seria justamente Paris, né, Paris ou Alexandre. Que no primeiro momento tenta se isentar, porque lógico, né? Paris chega e fala, eu não quero confusão pro meu lado, né? Eu vou me envolver aí com essa disputa de deusas, né? Envolvendo aí uma disputa de egos, né? De beleza, mas de qualquer forma ele aí foi obrigado, né? Na verdade, foram os deuses ali, inclusive Hermes, que estava determinando, falando, não, você vai ter que realmente tomar essa decisão, né? Aí as deusas, né? As três deusas tentam convencer, né? O jovem Paris a votar nelas, né? E aí, no caso, Hera oferece em troca do voto de Paris, oferece poder, né? Diz que se ele votasse nela, ele seria dono de um maior império da Ásia, certo? Atena, por outro lado, oferece a Paris sabedoria e vitória em todas as suas batalhas. E, finalmente, Afrodite oferece a Paris o amor da mais bela mulher na face da Terra, que era, no caso, Helena, esposa de Menelau, rainha de Esparta. E Paris, né, Paris provavelmente era dotado aí de um grande coração romântico, né? E Paris vota em Afrodite. Vota em Afrodite. Até por isso que Afrodite Vênus, né, é considerada a deusa máxima, que representa o máximo de beleza. E dito e feito, né, Afrodite cumpre sua promessa, tá bom? Paris empreende uma viagem a Esparta. Lembra que Paris era troiano, né, era filho do rei de Troia. Ele empreende uma viagem a Esparta, né, é muito bem recebido pela corte, é muito bem recebido pelo rei Menelau, pela rainha Helena, né? E aí,
E aí acontece um fato que o rei Menelau tem de se ausentar, né? E aí, né, em virtude do, lógico, do próprio charme de Paris, né, ele já apaixonadíssimo por Helena, e é lógico também, né, por interferência direta aí de Afrodite, a deusa da beleza, a deusa feminina da beleza, Helena cai de amores por Paris e ambos fogem de Esparta em direção a Troia. Quando o Menelau retorna a Esparta e fica sabendo do ocorrido, né, ele decide ir a Troia reclamar a sua esposa. Né? Só que, diante da recusa de Paris, né, o que acontece é que isso acaba deflagrando a Guerra de Troia. Entre os chamados aqueus, né, que eram gregos, né, faziam parte ali de tribos das colônias das ilhas gregas, contra os troianos. Lembrando que Troia, nessa época, era na região ali da península da Anatólia, onde hoje é a Turquia. Tá? Onde hoje é a Turquia. E no final, né, Troia acaba sendo vencida pelos aqueus, pelos gregos, né? Acaba sendo vencida e se inicia aí realmente a decadência, né? A decadência e o fim da grandiosidade, da grande civilização troiana, né? Que isso teria ocorrido aí por volta do ano de 1200 a 1400 antes de Cristo, tá? E existe até aquele fato, né, de que mais ou menos é uma história fabulosa, uma história interessantíssima, riquíssima em questões assim fantásticas e ricas de conhecimento. Enfim, vale muito a pena quem tiver interesse em se aprofundar nessa história. Mas certo é que a cartada final, justamente, né, foi quando parecia que os gregos e os troianos, né, os aqueus e os troianos haviam entrado em um acordo, né? Mas, na verdade, né, os gregos deram aos troianos de presente, até como uma medida de pacificação, um grande cavalo. Só que esse cavalo, né, era um cavalo falso, né, e dentro dele estava boa parte do exército dos gregos. E aí os gregos penetraram ali, conseguiram entrar em Troia e acabaram dizimando tudo, acabando com tudo, destruindo toda a Troia. Até desse fato que venha o chamado presente de grego, né? Quando você ganha um presente aí que não, né, que é um presente que é um problema. Mas enfim, pessoal, essa, em linhas gerais, é a história, né, da Guerra de Troia e da própria cidade de Troia. E é isso que durante muitos séculos se considerou que a Troia era um mito, né? Troia nunca tinha existido, né? Que Troia era uma lenda e que fazia parte aí do imaginário popular, que teria sido criada por Homero, ou Homero teria baseado simplesmente em lendas populares ou algo assim, tá? Até que no século XIX surgiu um arqueólogo alemão bastante obstinado, o senhor Heinrich Schliemann, né, que viveu entre 1822 e 1890, se não me falha a memória. É isso mesmo, 1822 e 1890. Desde criança ele era fascinado pela história de Troia, né? E ele desde criança ele falava, ele tinha alguma coisa dentro dele, ele tinha uma intuição de que Troia havia sido uma realidade, de que havia existido Troia, que a guerra tinha acontecido, entendeu? E ele se obstinou, ele se tornou um obstinado em descobrir, né, em comprovar a existência aí de Troia.
E ele conseguiu, né? Lógico, durante décadas de estudo, de pesquisa e tal, ele acabou realizando escavações ali por volta dos anos 1800, na década dos anos 1870, e ele encontrou Troia, né? Ele encontrou a cidade perdida de Troia. Na verdade, 7 cidadelas, né? Alguns historiadores falam até em 9 cidadelas, mas ele encontrou e comprovou que aquelas cidades que estavam nos subterrâneos, né, que estavam nos subterrâneos, eram Troia. Ele comprovou com achados arqueológicos, ele encontrou coisas fabulosas ali, tá? E ele teve alguns problemas com o governo turco na época, né? Teve que parar a sua atividade, mas depois ele foi seguido por arqueólogos importantes como Arthur Evans e outros arqueólogos também, uns grandes arqueólogos gregos, que deram continuidade ao trabalho de Schliemann, né? E realmente hoje é comprovado, né? Hoje é inegável o fato de que Troia existiu. Troia é uma realidade. Existiu uma grande civilização, né? Que foi formada, na verdade, aí por várias cidades, várias cidadelas, né? E que estão lá presentes ali nas escavações que foram realizadas, tá? Então é possível até visitar hoje em dia. Maravilhoso, portanto, o legado, né, que o senhor Heinrich Schliemann nos deixou, né? Então eu deixo até aqui a minha homenagem a ele. Só que não para por aí, pessoal. A obstinação de Schliemann, né, estava relacionada também à descoberta de evidências da Atlântida, da também considerada até hoje mítica, lendária Atlântida. E ele deixou, né, estudou bastante, encontrou muita coisa, mas ele não teve tempo de se aprofundar e de chegar a um ponto de comprovar a existência da Atlântida, entre aspas, como ele conseguiu com Troia, tá bom? Só para fazer uma parte, né? Nós do Semente Abstrata, eu, João Paulo, né, e nós da equipe do Semente Abstrato, Ademir, nós fazemos parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma escola de iniciação brasileira, tá? Mas que abarca, né, que engloba tradições filosófico-religiosas, tanto do Oriente como do Ocidente, né? E também fala da história oculta da humanidade, fala, né, nós estudamos também as mitologias, as tradições, né? Então, para nós, que nossa linha, vamos dizer, a linha mestra da doutrina eubiótica é a teosofia, né, ou a Gupta Vidya, a sabedoria iniciática das idades. E para a sabedoria iniciática das idades, a Atlântida é uma realidade, como Troia e como a Lemúria também é. Só que às vezes se tem um pouco de confusão, porque costuma-se dizer que a Atlântida seria simplesmente um continente, né? Ou teria sido uma ilha que afundou e tal. Na verdade, pessoal, é uma questão bem mais profunda, porque a Atlântida, né, na verdade, a Atlântida é chamada de quarta raça raiz, ou raça mãe Atlântica. Um grande ciclo evolucional imediatamente anterior ao atual, tá? Que perdurou durante milhões de anos. O apogeu da civilização, do período evolutivo atlântico, abrangeu 200 mil anos, tá? Então, no caso, todo o planeta Terra era Atlante, né? É que, no caso, os continentes tipicamente atlânticos, eles estavam localizados mais ao norte, né? No hemisfério norte do globo, né? E boa parte deles também estão submersos hoje em dia, né? Face aos inúmeros cataclismos que aconteceram aí no decorrer dos milênios. Inclusive, o último deles
culminou com o afundamento da ilha de Poseidones, que era vamos dizer, o último resquício atlante, né? A ilha de Poseidones, localizada ali entre o Oceano Atlântico, localizada no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa, a África e as Américas, tá bom? E isso até, esse fato do afundamento da ilha de Poseidones é citado, é mencionado com bastante detalhes pelo próprio Platão nos seus diálogos Timeu e Crítias, né? É um conhecimento que Platão recebeu vindo ali do legislador Solon, do antigo legislador Solon, que havia recebido dos hierofantes egípcios, onde ele havia sido iniciado, e por que não também o próprio Platão tendo sido iniciado no Egito pelos hierofantes egípcios. É claro que o Platão tinha esse conhecimento também acerca da Atlântida. Ele fala abertamente em Timeu e Crítias, mas em outras obras ele fala de uma forma um pouco mais velada, como na República, por exemplo, né? Plutarco fala também, Virgílio chega a tocar, o próprio Homero também toca nessa questão, ainda que não diretamente a Atlântida. Tá bom, pessoal? Mas aí certo é o seguinte, o nosso querido Heinrich Schliemann, ele deixou esse estudo, né, de evidências da existência da Atlântida. Né? Só que como ele não teve tempo, ele deixou fechado num envelope e recomendou que aquele envelope, deixou como testamento que aquele envelope e as informações que estavam ali só seriam abertas por um descendente seu que estivesse preparado e que se empenhasse em continuar esse trabalho de trazer as evidências, de trazer as comprovações da existência da Atlântida. Tá? Isso aconteceu. Seu neto, também arqueólogo, Paul Schliemann, prosseguiu, né, teve contato com esse material, prosseguiu as pesquisas do seu avô, tá? E ele encontrou inúmeras evidências da própria existência, né, da Atlântida, né, dos continentes atlantes, das civilizações atlantes. Ele escreveu um livro, ele não se tornou tão conhecido, mas ele escreveu um livro, tá? O Paul Schliemann, um livro chamado Como Eu Encontrei a Atlântida Perdida, né? A fonte de todas as civilizações. Esses fatos também, pessoal, são tratados com bastante detalhe, com bastante interesse e com bastante humor, tá? Neste livro, tá? O livro do senhor Dom Mário Rosso de Luna, meu querido, amado Mário Rosso de Luna, teósofo espanhol, tá? Esse livro se chama De Sevilha a Yucatán, uma viagem ocultista através da Atlântida, né? É um livro interessantíssimo, pessoal. É uma jornada, é uma viagem interessantíssima, envolvendo investigações, né, e jornadas de teósofos e pesquisadores e ocultistas espanhóis no começo do século passado. A história é passada em 1916 em Madrid e na Andaluzia, tá? Mas o Mário Rosso de Luna fala com bastante detalhe, ele menciona ele como cronista, ele menciona as conversas dele com os seus colegas nessa viagem, entendeu? Mencionando com bastantes detalhes tanto o trabalho de Heinrich Schliemann como do próprio Paul Schliemann também, do seu neto. Tá? Então eu recomendo, quem tiver interesse, eu recomendo a leitura, é uma grande leitura teosófica, tá? É maravilhoso realmente, é uma viagem, você abre sua cabeça, sabe? E é isso, pessoal. Nossa, tem tanta coisa legal para falar, mas o tempo realmente urge, né? Então eu fecho aqui o programa de hoje. Se tivermos oportunidade, podemos falar mais futuramente. Mas eu deixo já aqui o meu beijo, o meu abraço. E na próxima semana, dia 13 de novembro de 2020, estaremos aqui novamente no mesmo dia e horário. Beijo para todo mundo e um ótimo fim de semana.